Ancapneu, gasto duplo aconteceu. O Bitcoin é uma farsa. Vai ter mais de 21 milhões de unidades sendo gerado. Interessantíssima a sua informação. Vamos entrar justamente nessa informação agora. Vamos ver se é verdade o que você está falando. Muito cuidado, senhor Ancapneu, com a sua opinião aí muito desastrosa. Uma opinião extremamente desastrosa. Bitcoin é uma farsa. ET é verdadeiro. Lembre-se sempre disso. Os ETs são verdadeiros e o Bitcoin é uma mentira. Segundo uma grande especialista do mercado aí. Então vamos lá. Bitcoin passa por evento raro de divisão da rede e gasto duplo. Entenda. Minha nossa, acabou o Bitcoin. Gastaram 2 vezes a mesma moeda, não teremos apenas 21 milhões de unidades. Corram para as montanhas, desliga essa rede, desliguem todas as máquinas. Já era o nosso querido Bitcoin. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A rede Bitcoin passou por uma divisão no domingo. Em suma, 2 pools de mineração seguiram 2 cadeias de blocos diferentes. Isso causou gasto duplo de quase 10 bitcoins. Gastaram 2 vezes 10 bitcoins. Como isso é possível? Embora tais conflitos entre mineradores seja comum, a raridade desse evento está justamente no fato da cadeia abandonada ter minerado um segundo bloco em vez de apenas um. A última vez que isso aconteceu foi em novembro de 2020. Então é um caso raro, não acontece sempre, minerar 2 vezes, mas acontece. Vamos lá. No curso de Bitcoin tem uma aula onde eu falo sobre o gasto duplo. Então temos um atacante. A pessoa quer fazer 2 transações com o mesmo Bitcoin. Eu tenho apenas um Bitcoin na minha carteirinha e eu quero mandar para 2 pessoas diferentes. Paguei o Joãozinho na padaria e paguei o Zezinho no bar. Paguei 2 pessoas com o mesmo Bitcoin. Fiz uma transação A e uma transação B. Mandei o mesmo Bitcoin. Aí a sua transação vai para a mempool. A mempool, onde todas as transações ficam esperando serem pegas pelo minerador e colocadas dentro de um bloco e validada. Então temos aqui, temos a mempool. O que acontece? Se o minerador pega uma transação, caiu em um node e o node começa a espalhar para outros nodes, aí o minerador recebe essa transação, pegou lá, colocou dentro do bloco. A transação A minerou, beleza, essa transação é válida. E a B, que tentou fazer o gasto duplo? A B nem entra no bloco, a B já é descartada naturalmente, uma vez que a transação A já entrou no bloco. Entretanto, pode ser que quando o node recebeu essa transação, começou a espalhar, um minerador pegou a transação A e o outro minerador pegou a transação B. E uma anula a outra. Então, o minerador A, conseguiu minerar o seu bloco, com o minerador que pegou a transação A, minerou o seu bloco, belezinha, colocou dentro do bloco. E o minerador que pegou a transação B, também colocou dentro de um bloco e minerou. E aí, mineraram 2 blocos no mesmo instante com as 2 transações diferentes. É aí que está o gasto duplo. A pessoa conseguiu gastar 2 vezes o mesmo Bitcoin. Pagou o Joãozinho e o Zezinho. Por quê? 2 mineradores diferentes fizeram 2 blocos com as 2 transações diferentes. Mas isso pode ser resolvido. E, na verdade, é necessário que isso seja resolvido. A blockchain já prevê que esses casos eventualmente aconteçam. Então, o primeiro bloco foi minerado entre os 2. E aí, novamente, mineraram mais um bloco. Então, temos 2 blocos minerados e aqui 2 blocos minerados. E aí, só que essa rede minerou um terceiro bloco e essa não. Então, a rede que é mais longa levam as transações. E olha só que interessante. Agora, essa rede se tornou verdadeira e essa rede se tornou a falsa. Porque o que é válido na rede blockchain do Bitcoin é a prova de trabalho. Você tem que mostrar trabalho. E quem mostrou mais trabalho é que está valendo. Então aqui tivemos um empate técnico, e o próximo que colocou um bloco na frente, ou seja, mineramos esse bloco, e aí não precisa ser o mesmo minerador minerando, outro minerador vai pegar o resto desse bloco que foi minerado. Peguei o resto desse bloco, coloco nesse e minerei. Então, o próximo bloco que for minerado faz com que a cadeia seja mais longa. Olha só que interessante. E eventualmente, já que essa cadeia é mais longa, já que teve mais prova de trabalho, ela é válida, e a outra não, já que trabalhou menos. E aí, a gente resolve essa disputa. Qual é a transação correta? Portanto, não existe gasto duplo. Não existe gasto duplo. E isso acontece dessa maneira. E aí, temos como um balizador saber se a minha transação é ou não verdadeira. Espere 6 confirmações de bloco. Quando você está negociando Bitcoin, espere 6 confirmações de bloco, pois aumenta exponencialmente a dificuldade para que isso aconteça e se repita. Inclusive está escrito no próprio white paper do Bitcoin, a prova de trabalho, mostrando que a rede mais longa é a que manda na blockchain. Você tem que seguir a rede mais longa. E de acordo com as contas que eles fazem aqui, não sei ler, onde está a conta? Já saiu do lugar.
É uma probabilidade que eu não sei nem ler. A probabilidade dos atacantes de destruírem a rede. Tem esse monte de letrinhas. Depois, quem entende essas letrinhas aqui pode conferir e verificar que não há, após 6 confirmações de bloco, acontecer um ataque dessa maneira. É aumento exponencial de dificuldade para que um ataque seja realizado após 6 blocos minerados. Portanto, espere 6 blocos, 6 confirmações de bloco, para realmente dar um ok na transação que você está realizando. A maioria das corretoras funciona dessa maneira. Ancapinão, entendi, sou muito leigo no assunto. Não, é interessante, é muito importante que você tenha feito essa pergunta. Não fique com vergonha não, eu brinquei com você, mas é uma dúvida que todo mundo tem. E se conseguirem gastar 2 vezes? Acabou a rede? Óbvio, acaba a rede, mas aqui a rede é protegida justamente por isso. O gasto duplo pode acontecer, você viu que no caso aconteceu realmente um gasto duplo, colocou em 2 blocos diferentes, e aí, o próximo bloco que for minerado é que vai mandar na rede. Então, os mineradores vão pegar um desses blocos que foram minerados e vão minerar o próximo. E aí, quem conseguir minerar o próximo, a partir daquela, invalida a outra rede. Então, deixa o fork de lado. O fork vai ser eliminado, já que ele não produziu mais blocos. O interessante é que, como está havendo essa competição gigantesca, já que agora tem os ordinals, muitas transações, estão ganhando mais taxas do que a própria remuneração do bloco, então os mineradores foram lá e ainda conseguiram minerar 2 vezes um bloco que já uma rede onde já deveria ter sido expelida do sistema, né? Então tá aí. Não acontece esse tipo de coisa. É um evento raro. 2 blocos podem ser minerados ao mesmo tempo, mas o próximo invalida toda aquela outra rede. Nesse caso foram 2 vezes. Por isso que você espera 6 confirmações de bloco antes de dar ok na sua transação. É a regra. Espere 6 vezes. Então não haverá gasto duplo. À medida que novos blocos são extraídos, fazendo reverência a um desses blocos como seu pai, a cadeia mais pesada sobrevive e os outros blocos se tornam obsoletos. Então a referência do bloco pai seria o primeiro bloco que foi minerado com a transação A e o primeiro bloco minerado com a transação B. Aí, aquela rede que colocar o próximo bloco, peguei o próximo bloco da transação B, então essa que vale, a transação A já era. Agora peguei o resto do bloco da transação A, então esse é o bloco pai, minerou o primeiro, invalida toda a outra. Então, veja, a rede mais pesada, a cadeia que tem mais proof of work, mais prova de trabalho, é a que manda na rede. Portanto, muito cuidado, não existe gasto duplo, apesar do título da matéria dar indicação a isso. Mas conseguiram fazer o gasto duplo. De que forma? Simplesmente dessa maneira, fizeram o gasto duplo, só que ele não se confirma. Veja que as transações podem ser alteradas antes de serem confirmadas, principalmente pelo recurso Replace by Fee. Você altera aí a sua transação. Isso abre uma janela para ataque de gasto duplo. Ou seja, uma transação poderia ser confirmada nos 2 blocos abandonados, mas para ser modificada na cadeia mais longa. E com isso, alguém se aproveitou dessa vacilação momentânea e realmente tentou fazer o gasto duplo. E gastou 13 transações com quase 10 bitcoins foram gastas 2 vezes. O Zezinho e o Joãozinho, um dos dois, se lascou todo. Acreditaram naquela transação que receberam e não esperaram as confirmações. Então, quando você está recebendo Bitcoin, espere as confirmações de bloco. Não é porque apareceu uma transação está sendo enviada a você e aconteceu uma confirmação de bloco. Não, por quê? Pode ser que outro minerador também tenha minerado naquele mesmo instante. Um evento raro, mas que eventualmente acontece. Isso já estava previsto até mesmo no white paper de Satoshi Nakamoto, quando o Bitcoin surgiu. Então não é nada incrível, já estava lá. Se acontecer, essa é a solução. Espere alguns blocos, pois a dificuldade disso acontecer, se repetir, é exponencialmente muito difícil. E 6 confirmações já sela que sua transação é verdadeira, pois a partir disso fica muito difícil. Mesmo que isso chame atenção, o problema não representa nenhum risco de segurança do usuário na rede. Afinal, é para isso que as confirmações de transação servem. Ou seja, quanto mais confirmações, mais chance que a transação seja imutável. A maioria das corretoras pede 3 ou 6 confirmações. Espere 6 confirmações antes de confirmar um depósito. Usuários determinam que a seu próprio número, seu próprio critério. Quando você recebe? Recebi uma vez, já era, nem olho mais. Mas volte lá e, novamente, depois de 6 confirmações, verifique que sua transação está lá. Espere 6. Aí. Essa é a notícia. Então, não existe gasto duplo na rede Bitcoin. Quando isso acontece, há uma solução para esse problema. Rodrigo, o minerador perde os bitcoins que ganhou? Exatamente, esse que é o problema. Os mineradores estão competindo para ver quem ganha Bitcoin agora. Olha só, quanto Bitcoin está sendo pago para realizar as transações. E aí, esse minerador que ganhou, na verdade não ganhou. Sugiro que fuja. E os 2 blocos, e os 2 que receberam essas transações, como faz? Perdeu. Por isso que você tem que ser cuidadoso na hora de receber a transferência. Se a pessoa recebeu o bloco, a transação aqui, a transação B, recebi, tô feliz, recebi.
E aí, depois invalidou a rede, virou lixo, significa você não recebeu, vai sair da sua carteira. Ué, mas cadê aquela transação? Não tem. Por isso que você espera 6 transações. Confirmou 6 vezes? Aí sim, aqui na Mempool mostra exatamente isso. Vamos voltar atrás. Ó, aqui. Vamos pegar uma transação. 6 confirmações. Ó, 7. Poxa, essa daqui, a partir desse bloco, tá tudo safe. A partir desse bloco, essa transação já é totalmente legítima. Não tem como voltar atrás. Agora a gente pega essa daqui, que é o primeiro bloco que acabou de ser minerado, ó, apenas uma confirmação. Foi isso que aconteceu. Tiveram apenas uma confirmação de bloco aqui, e aí voltou atrás, porque aquele bloco era um bloco órfão, né? Não valeu mais, e essa transação seria cancelada. E esse bloco sairia, e aquele outro bloco verdadeiro seria colocado no lugar. Então todas aquelas transações seriam invalidadas.